Empreender é muito mais do que gerar resultados, é construir estratégia, visão e segurança. Estamos dando início ao episódio número 3 do DNA Empresarial, onde eu, Rômulo Vargas, trago convidados especiais para contar a vida real do empreendedor no Brasil, ou seja, as suas dificuldades, vitórias, anseios, tudo aquilo que permeia esse mundo fantástico que é o mundo do empreendedorismo. Afinal de contas, como todos nós sabemos, empreender é a melhor maneira de realizarmos os nossos sonhos materiais. Sim, por que não? Então nós temos como propósito trazer aqui convidados especiais para fazer uma entrega de excelência para vocês, trazendo insights valiosos para que você possa utilizar aí na sua vida de empresário. E hoje nós temos o prazer de trazer aqui Andréa Fontana. Seja bem-vinda, por gentileza. Uma convidada muito especial, né? Não foi fácil trazer a Andréa aqui. Seja bem-vinda, Andréa. Tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo. Então a gente daqui um pouquinho vai contar uma história muito bonita de vida dela aqui. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Daqui um pouquinho a gente volta. Olá, família empreendedora. Então, dando início aqui ao episódio número 3, e hoje eu consegui, tá, pessoal, trazer a Andréa Fontana, que não foi fácil, por tudo que a gente sabe, né? E eu sempre costumo contar um pouquinho da trajetória dela, só que ela tem uma vida tão recheada de histórias, vivências, tudo aquilo que uma excelente profissional é. Então, eu vou me dar o direito de ler aqui. A Andréa Fontana, ela é fundadora da Inteligência Reputacional, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje, que é uma empresa lançada agora em maio de 2026, que tem que tem como escopo, né, consolidar a imagem e a reputação da empresa. Por óbvio, né, pessoal? Coisas tão importantes que muitas vezes a gente deixa um pouquinho de lado. Mas antes disso, ela conta com uma trajetória de mais de 3 décadas em comunicação. Jornalista com 25 anos de experiência na liderança de redação multiplataforma do Grupo RBS, isso mesmo. Sua bagagem prática é chancelada por uma robusta formação executiva, laureada em pós-graduação pela ESPM, diplomada com Master pelo ISE Business School, em parceria com a renomada Universidade Navarra, na Espanha. Professora universitária, especialista em gestão estratégica de empresas, atua no conselho e no aconselhamento de lideranças de alto escalão, orientando decisões críticas de marca, nas frentes de reputação, relações institucionais e governança cooperativa. Seja muito bem-vinda, Andréa, é um prazer te ter aqui. Pessoal, obrigada. Eu falei um pouco que tem muito mais, né? Aí, além da multiplataforma do Grupo RBS, temos aí Jornal Pioneiro, Diário de Santa Maria, 0 Hora, RBS TV. Seja bem-vinda. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Obrigada. Pois então, Rômulo, acho que como a gente está falando, né, do DNA empresarial, vou contar um pouco como é que eu cheguei aqui, né, nessa vida de tantos anos seletista para uma vida de empreendedora. Eu durante todo esse tempo, eu entrei com 16 anos na RBS, né? Entrei antes da minha formação, da minha graduação, e lá dentro, assim, vivi o que de mais importante aconteceu no Rio Grande do Sul nesses 30 anos, né? O jornalismo te dá uma vivência diária e uma amplitude de visões, porque a gente fala com muita gente. E também bastante tempo de gestão, né? Tomando decisões sobre que palavra usar, que fonte entrevistar, que foto vai na capa, né? Como é que a gente aborda isso na rádio, como a gente aborda isso no digital, como repercute isso na televisão. E essa vivência toda me conectou com projetos mais estratégicos da empresa, geri muitas crises, né? Tratei da reputação de muita gente, das nossas marcas também, e isso me levou a ter uma vontade de me conectar ainda mais com
outros negócios, para aprender mais outros negócios, especialmente assim, a indústria, e também me deu essa vontade de estar mais conectada com a estratégia do negócio e não com o dia a dia da operação, que é maravilhoso, que eu amei muito. Mais o bastidor. Mas entendi que a minha maturidade profissional já me ajudava a contribuir, já me ajudaria a contribuir com outras organizações. André, e assim, ó, é muito importante o pessoal destacar aqui, porque a Andréa vivenciou, né, digamos, na pele, toda essa mudança, né, que as mídias atravessaram nos últimos anos, com o implemento das mídias digitais, né? 30 anos atrás, a gente tinha o jornal impresso, tínhamos a televisão, mas houve, com certeza, uma mudança muito significativa em que foi necessário, né, os grupos de comunicação também se reinventarem, se reformularem. A gente vive isso até hoje, né? Por exemplo, aqui mesmo no DNA Empresarial, na RS Play TV, nós temos inúmeras plataformas, né, para atingir cada vez mais as camadas da sociedade, enfim. Então, isso também, com certeza, te ajudou muito nesse crescimento, né, nessa capacidade de se readaptar, de se reinventar, né? Exato. A jornada do consumidor mudou, né? E mudou primeiro, talvez, para a comunicação, porque a internet impactou diretamente a comunicação. Então, a gente precisou aprender a se adaptar, a desapegar, aprender coisas novas, né? E não parou. Essa mudança não parou e ainda não para, né? A inteligência artificial está transformando profundamente a comunicação. Então, sim, essa bagagem toda de desapegar, de fazer gestão de pessoas, às vezes em cenários de incertezas e vulnerabilidades, né, a gente vai criando uma casca. Com certeza. Pessoal, e a André também, ela teve um papel muito significativo, porque vejam bem a responsabilidade, né, desse trabalho, claro que tu faz agora, mas que tu fizeste já durante todo esse período, porque a gente tem responsabilidade, né, de eleger uma notícia que traga relevância, né, de escolher uma matéria que realmente tenha um conteúdo que possa contribuir para a sociedade. E eu sei que você participou diretamente desse bastidor, né? Tipo assim, trabalhando na inteligência, né, de como fazer uma entrega de mais valor. E mais, além da televisão propriamente dita, também na parte de jornalismo. Você é professor universitário, né, André? Então, vejam bem, pessoal, a bagagem que ela traz, né, e a vivência que com certeza contribui para essa nova fase, que a gente vai começar a falar daqui um pouquinho, mas que é uma responsabilidade muito grande, né, André? Exato. A gente costuma dizer que no jornalismo, que tem método, a gente vai escolhendo e vai contando capítulos da história, né? Perfeito. Então, é uma responsabilidade muito grande. Aquilo fica para a história. Então, quando tu escolhe, eu vou ouvir o Rômulo e não vou ouvir a Andréia, tu está fazendo escolhas. E o jornalismo, a gente toma a decisão em cima de uma pressão do tempo e sabendo que tu vais estar exposto ao escrutínio público todos os dias. E de diferentes públicos. Tu vai estar exposto ao escrutínio público do governo, tu vai estar exposto ao escrutínio do público em geral, das autoridades, também exposto às questões legais. Então, é preciso muito cuidado e com uma pressão de tempo muito grande. Claro. Porque tu tem que checar as informações e encontrar a melhor forma de gerar aquele conteúdo. Então, elas têm semelhanças, né? E um trabalho bem volumoso, digamos assim, né? Tudo diariamente, né, André? Exato. Porque a gente que tem essa responsabilidade de entregar conteúdos valiosos todos os dias, a gente vive em constante movimento, né, pessoal? A gente tem esse compromisso de todo dia a nossa audiência, nosso público, ele espera da gente um conteúdo de valor. Com a ascensão agora da questão da imagem pessoal do profissional, da reputação da empresa, que a gente já vai entrar nesse assunto aqui daqui um pouquinho, a gente cria uma responsabilidade muito grande. Afinal de contas, todos os dias as pessoas abrem a rede social ou vão nos teus canais de comunicação, no YouTube, enfim, e elas vão ver o que tem hoje, né? Vamos ver o que tem hoje. Então, a gente cria esse compromisso. É um compromisso para quem gosta do desconforto, do desafio saboroso, digamos assim, mas a gente precisa, né, Andréia, saber ir ao encontro do desconforto, aceitar esse desafio
todos os dias e encará-lo com maestria, com sabedoria e com assertividade. Então, para você que está pensando em empreender ou que já é empreendedor, aceite o desconforto como uma coisa natural. Quando a gente começa, ele incomoda. Daqui um pouco, ele não incomoda mais. E logo ali na frente, a gente quer ir ao encontro dele, porque é através do desconforto que a gente consegue o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Com certeza. Mas a gente gosta de dar uma esquentadinha um pouquinho aqui na entrevista, tá, pessoal? E, Andréia, a mídia é imparcial ou não é? O trabalho da mídia é ser imparcial, ela deve trabalhar para isso, para apresentar o que é notícia, e acho que isso tem um pouco a ver com a educação midiática que a gente tem fragilizada no Brasil, como toda a educação. O público tem dificuldade de separar, porque a gente não ensina na escola, ou deveria ensinar mais na escola, em casa, como é que a gente separa o que é notícia do que é opinião. E a notícia deve ser imparcial. A gente nunca consegue dar a notícia em toda a completude, porque seria impossível, inviável dar todas as notícias em toda a completude. É sempre uma escolha. Mas o objetivo do jornalismo é que a notícia, a reportagem seja sempre imparcial. Esse é o escopo. Esse é o objetivo. Perfeito. E eu, nesses 30 anos que trabalhei para isso. E nunca vi na minha empresa se trabalhar diferente do que isso. É um compromisso social, né, André? É um compromisso social porque o jornalismo vive da credibilidade. Esse é o negócio do jornalismo. Se ele não tem credibilidade, ele não é um negócio da confiança, né? Assim como a reputação é um negócio da confiança. Mas isso não significa que um veículo, como existe no Brasil e fora do Brasil, que um veículo não possa seguir uma linha, defender uma linha à direita ou à esquerda. O que não pode é o público não saber isso, né? A gente fingir que está sendo imparcial e não ser. Honestidade na entrega, tipo assim, eu me posiciono dessa forma e por isso tenho esse pensamento, enfim, né? Tá certo. Pessoal, a gente vai fazer um pequeno intervalo, tá? Daqui um pouquinho a gente vem aqui com o nosso bloco A Pílula do Conhecimento e logo em seguida a gente já vai contar para vocês essa outra fase profissional da André que é sensacional. Fica aí, a gente já volta. Vamos então ao nosso bloco Pílula do Conhecimento. Ouvidoria ou canal de denúncias, a melhor ferramenta de controle interno que a sua empresa pode ter. Como eu falava aqui agora há pouco, o que é uma ouvidoria? É gerar desconforto dentro da sua organização. E a gente sabe que notícia ruim, denúncias, elas nunca chegam aos ouvidos da alta gestão, dos líderes. Então, muitas vezes, aquilo fica velado e a empresa só fica sabendo quando isso já tomou enormes proporções, o que acaba fulminando todo o clima organizacional e principalmente a reputação do seu negócio. Então, se você ainda não implementou, o faça, porque dessa forma você terá um canal de comunicação ativo com seus colaboradores, terceirizados, clientes e vai poder agir em tempo hábil, preservando assim a imagem e a reputação da sua empresa. Voltando então aqui ao segundo bloco, pessoal, o tempo não nos permite conversar muito mais, né, sobre tudo que André pode trazer aqui para a gente. Vocês já perceberam que é uma vasta vivência, né, e uma trajetória de compromisso, de responsabilidade, né, porque o jornalismo, afinal de contas, tem uma estreita relação, né, André, com o compromisso social, com a honestidade, com a entrega que ele deve fazer. Mas hoje, a André utilizou toda essa bagagem para criar uma empresa de inteligência reputacional. Vejam bem, pessoal, a importância disso. Nos dias de hoje, como é fundamental a empresa ter uma boa reputação, ser bem vista pela sociedade, pelos seus colaboradores, até mesmo pelos seus concorrentes. Isso é uma questão primordial que não há mais, né, André, nos dias de hoje, com
com acesso às informações, a tudo, não tem mais como dissociar essa questão da própria empresa. De onde surgiu a Andrea, como isso tudo começou e como é que está sendo sair da estabilidade, entre aspas, para o mundo do empreendedorismo? Então, Rômulo, eu contratei assim consultores de tudo, né? Hoje sou consultora e contratei um consultor financeiro, um consultor de carreira, um consultor de empreendedorismo. E quando eu fiz esse movimento, que queria estar mais conectada à estratégia de comunicação de empresas, o meu consultor de carreira, e contei meus planos. O meu plano é passar mais um tempo no mundo como uma dedicação exclusiva, como seletista, e o meu segundo passo é atuar como consultora e como conselheira. O meu consultor de carreira disse, acho que tu tem que contratar um consultor de empreendedorismo, André, porque eu acho que tu está pronta para o teu plano B, não precisa ter o plano A e pode ter o plano B. É difícil para quem, como eu, passou mais de 30 anos, eu passei 33 anos, porque eu tive outros empregos como CLT, desde os 13 anos, quando não podia ser ainda, eu comecei a trabalhar com 13 anos como CLT. É difícil porque a gente vem de um modelo que o meu consultor chamava de empregabilidade. E a gente está migrando para um modelo de trabalhabilidade. Quer dizer, tu pode entregar os diferentes trabalhos que tu faz, em diferentes organizações. E o meu consultor de empreendedorismo me falou muito, André, eu acho que quando tu tem uma dedicação parcial, tu pode atuar naquilo que tu faz melhor em diferentes organizações e é isso que vai te dar o senso de realização. E de fato é, né? Eu gosto de lidar com projetos e de ver a diferença que eles fazem, de medir todos esses projetos, de medir, né, quais são os indicadores que vão dizer que a gente tem sucesso, a gente saiu daqui e chegou aqui. Então, é um desafio, é angustiante, né? Tem vários momentos que são angustiantes, até tu ter certeza do que tu quer fazer. Faz parte do processo. É angustiante. Tem muita gente que tem receio de se apresentar, né? De prospectar clientes, né? Ou uma dificuldade de se comunicar. Eu digo para todo mundo, sempre, todas as vezes que eu fui conversar, foi melhor do que era a minha expectativa. É bom as pessoas, se tu tem conteúdo, se tu vai resolver alguns chamam de dor, né? Outros chamam de necessidade do cliente, não tem por que tu ter medo. Tu é especialista naquilo, exatamente, né? Exatamente, com certeza. Né? E a gente estava conversando até aqui há pouco nos bastidores, né, pessoal? O que é um CNPJ? É uma ficção jurídica que foi criada para que a gente possa entregar para a sociedade um serviço ou um produto de qualidade, de excelência. Então, esse CNPJ, ele é formado de um ou mais CPFs. Então, são coisas indissociáveis. Não existe um CNPJ saudável se o CPF não está. Não existe um CNPJ com uma imagem e uma reputação ilibada se o seu CPF não está. E eu acho que esse trabalho também passa muito por isso, né, André? Porque muitas vezes a gente enxerga a empresa como uma coisa dissociada dos nossos próprios gargalos, das nossas dificuldades, na maneira como a gente trava as nossas relações comerciais, afetivas, sociais. É um conjunto de fatores que formam a nossa personalidade e a nossa personalidade vai definir o modo de agir do nosso CNPJ. E eu acho que esse trabalho, André, passa também muito por isso, né? Para que o empresário volte os olhos para dentro da empresa dele, para dentro da própria vida pessoal dele e possa muitas vezes repaginar algumas coisas para que finalmente ele tenha a imagem e reputação que pretende, né? A gente costuma dizer que não é uma coisa só, e a gente também, assim como o compliance não quer atuar quando tem uma investigação da Polícia Federal acontecendo, a ideia do compliance é que ela não precise acontecer, é trabalhar anteriormente para que não aconteça. A reputação, ela também
a gente mede uma série de dimensões, não é uma coisa, não é só a comunicação, a gente mede como a governança é percebida, como a parte social é percebida, porque a gente traduziu do inglês assim meio abrasileiradamente que a gente faz um colchão reputacional, né? A gente cuida para que o que aquela empresa tenha de positivo seja comunicado e não que a empresa... A gente tem muito empresário low profile que entende que fazendo bem feito é o suficiente, mas hoje, como tu disseste, a gente está muito exposto a risco. E no momento que esse risco aparece, se a gente não tem ninguém para defender a empresa, a longevidade... Que é disso que a reputação cuida, a longevidade da marca, ela fica comprometida, ela vai sair com maior dificuldade. A gente pode parecer que a reputação ela é um valor intangível, mas pode parecer que ela não impacta no financeiro, mas impacta grandemente. Sim. A crise da IP... Agora, de uma crise que poderia ter sido evitada, só de custo para gerenciar a crise e para atualizar a fábrica, foi gasto 130 milhões. Né? A Nike com o Vai Brasa certamente vai vender muito menos camisetas do que a Adidas, que não é a patrocinadora da Vivara, né, do trabalho oficial. Análogo à Estrada, teve algumas marcas aí, né? Todas essas questões, e às vezes são questões, Rômulo, que eu costumo dizer que elas fogem muito do controle do empresário. Às vezes é o neto do fundador que tem aquele nome que se envolveu numa crise e acaba atingindo a empresa. Às vezes é um incêndio que tu não sabe como lidar. Às vezes é um acidente de trabalho que por mais cuidados que tu tenha, mas tu vai precisar comunicar interna e externamente com transparência. Né? E acho que tanto a minha quanto a tua área, elas têm muito a ver também com cultura. Com transparência, mas com cultura, né? Principalmente, né? Porque, voltando aqui à nossa analogia, assim como no nosso CPF, no CNPJ, a gente leva um tempo muito grande para consolidar um nome sólido, um nome sério, né? Um nome que realmente trata das coisas com responsabilidade. E, às vezes, um deslize, uma falta de atenção pode colocar tudo isso por água abaixo. E aí que entra o compliance, entra a imagem, a reputação da empresa, né? Esse trabalho que tu desenvolve com tanta maestria. E parabéns pela iniciativa, por ter essa visão de enxergar a importância que isso tem para a empresa. Né? Muitas vezes a gente fica preocupado só com a venda, com as ações de marketing, mas se esquece de coisas mais substanciais e que tem valores muito mais mensuráveis do que a parte econômica. Né? E me parece que esse trabalho se afina muito com isso, né, André, também. Eu costumo dizer que a gente sabe todo mês quanto a empresa faturou. A gente sabe. Mas a gente não está vendo ali um vazamento de reputação, um líder desalinhado que pode virar uma crise na internet. A gente não vai vendo... pontos em que a água está escapando e eu acho que tem um ponto bem importante assim na gestão da reputação, que é enquanto o financeiro está olhando para o dinheiro, está olhando para a longevidade do caixa da empresa, a inteligência de reputação está olhando... Qual é aquela decisão do jurídico, como aquela decisão do jurídico vai impactar na perenidade da empresa. Então, é muito importante que a comunicação esteja na mesa de decisão, porque quando eu tiver que tomar uma decisão difícil, eu que já estive lá do outro lado escolhendo as palavras, vou saber ajudar aquele empresário como aquela decisão vai impactar. E eu posso dizer, olha, o risco dessa decisão é impactar deste jeito aqui nos vizinhos da sede, deste jeito nos acionistas, deste jeito nos nossos fornecedores, e a gente precisa fazer comunicações diferentes, porque esses diferentes públicos têm diferentes interesses. E aí vem a pergunta, né? Como é que o empresário vai conseguir saber de tanta coisa? Gestão de pessoas, financeiro, marketing, mídias sociais, imagem e reputação. Pessoal, claro
que ele não tem como ter um conhecimento aprofundado sobre todas essas questões, mas ele precisa ter um nível de consciência para entender a importância e para saber dialogar com esses braços que ele precisa para auxiliá-lo, a fim de que as coisas aconteçam de acordo com o propósito dele, de acordo com o que a empresa quer entregar, né? Como eu falei antes, seja um produto, seja um serviço. Então, é muito importante saber ter essa elevação de consciência, ter essa sabedoria de transitar dentre a parte tributária, contábil, trabalhista, da imagem, da reputação, do financeiro, porque senão as coisas realmente perdem o rumo, né? A gente vai estar chegando ao fim, infelizmente não temos muito tempo aqui, tá? Mas a gente vai fazer agora, logo em seguida, o nosso bloquinho de perguntas e respostas. Um minutinho, a gente já volta. Pois então, pessoal, o nosso tempo não permite, né? Teríamos aqui assunto para mais 1 ou 2 horas. Nada impede que a Andréa volte, né? A gente vai tentar depois conseguir, num futuro próximo, aí uma agenda com ela. Mas a gente costuma terminar aqui, André, com algumas perguntas-chave, né? Que fazem parte da vida do empreendedor, que é justamente para que você deixe a sua mensagem, o seu insight, né? O que você pensa em relação a tudo isso, tá? Então, vamos lá. Estabilidade. Eu acho que estabilidade é a gente estar em paz com as escolhas da gente. Dívida. É necessário correr algum risco para que tu consiga crescer, né? Então, a dívida sadia, assim, que tu consiga enxergar o fim, é importante, precisa ter. Vai dar sempre certo? Eu acho que vai. Eu sou bem otimista. Família. Família eu acho que é tudo, né? Não tem nada mais importante, né, do que a família, a saúde da família, não tem nada mais é a base de tudo, com certeza. Empreender. Empreender é uma aventura, mas é uma aventura gostosa. Inteligência artificial. Eu acho que torço e tenho esse otimismo que vai nos tornar mais humanos, porque vai nos dar tempo para nos tornarmos muito melhores. E a gente tem acesso a muito conhecimento e acho que pode nos fazer muito melhores. Recursos humanos. Gente, é incrível, né? Trabalhar com gente, poder crescer com gente. Eu acho que a gente tem um desafio, assim, o empresariado tem um desafio que é como tornar os lugares atrativos para o futuro do trabalho, né? Acho que a gente vai mudar muita coisa em recursos humanos, está mudando e acho que assim não consigo ver até onde a gente vai chegar. Propósito. Eu acho que profissionalmente, né, o meu propósito é ajudar o mundo a ficar melhor através da comunicação. O meu propósito é esse. Tá bom, pessoal. Tenho certeza que, mais uma vez, muito obrigado, sem palavras, pela imensurável contribuição, né? Uma vida vasta aí de muitas experiências valiosas. Obrigado a você que nos acompanhou. A gente está terminando aqui o episódio número 3, mas fiquem ligados que a cada episódio um novo convidado e com certeza uma entrega de muito valor para você que já empreende ou que está pensando em empreender. Fica aqui o nosso forte abraço e até a próxima.